Economia. A análise descomplicada no Jornal da Manhã, Paraná. A indústria de suínos do Paraná foi a que mais gerou empregos no Brasil, de acordo com os dados do Ministério do Trabalho e Emprego. Os dados da RAISA, Relação Anual de Informações Sociais do Ministério do Trabalho e Emprego, mostram que o Paraná registrou o maior aumento absoluto do Brasil no número de empregos formais em frigoríficos que abatem suínos. Os dados estão no Boletim de Conjuntura Agropecuária do DERAL, o Departamento de Economia Rural da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento. A veterinária do DERAL, a Priscila Cavalheiro Marcenovics, explica esse cenário. Vamos ouvir. No dia 31 de dezembro de 2023, o Paraná registrou o maior aumento absoluto no número de empregos formais em frigoríficos que abatem suínos, quando comparado à mesma data de 2022. Houve um acréscimo de 4.060 vínculos empregatícios, o que corresponde a 67% do total de vagas geradas no Brasil nesse segmento. No total, o Paraná registrou no período em torno de 27 mil vínculos ativos e foi o segundo estado que mais empregou no setor de frigoríficos de suínos. Em primeiro ficou Santa Catarina, com cerca de 34 mil vínculos. Já no setor de criação de suínos, houve uma redução na quantidade de empregos, tanto no Paraná quanto a nível nacional. No Paraná, a queda foi de 21%, que equivalem a quase 1.400 postos de trabalho. No total, o Paraná também foi o segundo maior empregador no setor de criação de suínos, com aproximadamente 5.300 vínculos formais de trabalho. A produção nacional de soja para a safra 24-25, estimada pela Companhia Nacional de Abastecimento, é de 166 milhões de toneladas, 12,7% maior do que a safra anterior. No Paraná, o plantio já superou os 84% dos 5 milhões e 800 mil hectares esperados para a safra, e a previsão é que sejam colhidas 22 milhões e 400 mil toneladas se as condições continuarem favoráveis. A gente falou, da produção industrial e abate de suínos, e também trouxemos então esses dados para vocês relacionados aos grãos. Esse boletim também fala, por exemplo, do preço da saca de feijão para produtores do Paraná, que teve uma queda de 13%, passando de R$ 306,88 em setembro para R$ 267,79 em outubro. No mercado atacadista, a redução foi de 2% e no varejo teve um aumento de 4%. Além disso, dados da pesquisa trimestral do leite do IBGE mostram que dos mais de 12 bilhões de litros adquiridos pela indústria brasileira no primeiro semestre do ano, 14,7% foram produzidos no Paraná. O estado segue como o segundo maior produtor do país. O boletim também mostra que a produção total de ovos para consumo no Brasil atingiu 1 bilhão e 800 milhões de dúzias no primeiro semestre de 24, representando um crescimento de 10% sobre o período do ano anterior. Pedroso, a gente falou de tudo aqui, né? Você viu que passamos ali pelos suínos, os grãos e também até a produção de ovos e de leite, mas num cenário aí de empregabilidade bem significativo na indústria agro. Opa, mas para quem está escutando o Jornal da Manhã e se preparando para o café da manhã, já está animado, né? Porque a gente já falou do leite, já dá para preparar aquele leitinho, já tem os ovos que você faz ali e prepara, e você tem ali a produção de suínos para quem quer complementar com aquele bacon, Beatriz Frender. E por que você deve estar falando, mas Pedroso, que você está falando do bacon agora? Porque a gente está discutindo aqui que todo esse setor do agro paranaense, ele tem crescido e crescido muito. O Paraná, como a gente já trouxe aqui os números, somos o segundo colocado na produção de leite, ficamos atrás de Minas Gerais, somos o segundo colocado na produção ali de suínos, ficamos atrás apenas de Santa Catarina, mas enfim, a gente tem crescido e isso é muito bom. Por que quando a agroindústria cresce é tão positivo? Porque vamos lá, cada vez mais o campo, Beatriz, você conhece muito bem, ele está mais mecanizado, ele tem demandado menos mão de obra, mas na outra ponta, quando a gente beneficia tudo isso, quando a gente transforma o grão em proteína, e a proteína ela ali passa pelo abate, o preparo, né, ela é processada, você precisa de gente, você precisa de ser humano ali. E é justamente por isso que a gente consegue agregar cada vez mais valor na nossa cadeia do agro. Ou seja, se a gente continuasse única e exclusivamente exportando os grãos, isso é importante, mas nós estamos conseguindo transformá-lo em produtos mais valiosos e que precisam ali de mais pessoas contratadas. E isso a gente tem com muita força aqui no estado do Paraná e a tendência é que cresça ainda mais. Eu estava olhando os números aqui, por exemplo, a produção de suínos em 2023 no Brasil cresceu 1,3%. O Paraná cresceu quase 5 vezes.
esse percentual, ou seja, nós estamos muito dinâmicos nessa questão da produção de proteína, da produção de animais, porque as cadeias elas se conversam. Eu estava conversando com um grande produtor e ele me explicava o seguinte, Bia, que todo o aprendizado que eles tiveram na cadeia produtiva do porco, de suínos, eles conseguiram aperfeiçoar algumas questões na produção do peixe, outras que eles aprenderam do frango, ou seja, a troca de experiência desses produtores, dessas cooperativas aqui do estado é fundamental. Então, quando a gente traz essa miscelânea, né, traz todo esse conjunto do agro que vai do grão ao leite, ao porco, na verdade o que a gente está discutindo aqui é a eficiência do Paraná em continuar alimentando o mundo, que é uma boa notícia. Nossa economia vai bem, porque o nosso agro também vai bem, a nossa agroindústria bem também. Agora, 7 horas.